Gente, outra coisa que eu queria falar, né? Jair Bolsonaro estava cumprindo prisão domiciliar e me parece que ele foi preso agora de manhã. Eu não tenho muito conhecimento acerca do fato. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: lá no final de 2019 começou a pandemia do Covid-19, né? Quando chegou em 2020, em meados de 2020, o mundo ficou num momento crítico. Quando chegou em 21, no caso, em 2021, 2022, até o início ali de 23, foi uma situação difícil. Porém, 2020, 2021 foi o momento mais crítico possível. Bolsonaro, uma certa vez perguntaram a ele o que ele achava dos mortos. Eles falaram: eu não sou coveiro. Ele fez vários vídeos zombando das pessoas que estavam morrendo. Bolsonaro, ele fez campanha pró-vírus e fez campanha anti-vacina. Foi a única vez, eu nunca vi na face da Terra alguém questionar a vacina. A expectativa de vida do ser humano, ele aumentou drasticamente após o descobrimento das vacinas. E nós vimos, o que eu vi, as pessoas falarem: eu não vou tomar vacina. Graças a Deus todo mundo acabou se vacinando. Uns porque foram obrigados, outros porque, né, começaram a ver que era loucura. Mas assim, eu nunca vi uma coisa daquela. Gente dizer que não ia tomar vacina. E eu não estou acompanhando o julgamento de Bolsonaro, mas ele está sendo levado a juízo, se eu não me engano, por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Me parece que ele foi o mentor intelectual do atentado do 8 de janeiro. E assim, a maioria dos processos que hoje em dia está contra Bolsonaro é porque ele atentou contra o Estado Democrático, porque ele fez algo ali contra a democracia. Eu já acho um absurdo, porque você teve um país que até o fim do século XIX era monarquia, o século XX foi cercado de golpe, contra-golpe e impeachment, e também teve algumas ditaduras no século passado, e só no final do século passado, em 85, a democracia inicia. O que acontece? Nossa democracia é um bebezinho, ainda está no colo da mãe amamentando, é um recém-nascido nossa democracia, comparando com um país que tem 500 anos de idade. E aí ele tem que ser julgado pelos atos antidemocráticos, mas eu fico observando como é que no país que aconteceu o que aconteceu na época do Covid-19, este homem ainda não está preso. O pior, todo o clã dele deveria estar na cadeia. Silas Malafaia, por exemplo, eu acho que seria um dos primeiros que deveriam estar presos, né? E assim, eu estou falando de crime. Eles cometeram crime de genocídio, foi crime contra a humanidade. E a palavra genocídio é um adjetivo que a gente usa às vezes às vezes não, é um adjetivo que a gente usa para mostrar que uma pessoa cometeu dezenas de mortes ali por uma atitude política, né? Geralmente um genocida, mas é um homicida. O que ele fez foi uma atitude de gente homicida, foi de um assassino mesmo. O cara praticamente militou em prol do vírus. Ele deveria estar sendo julgado pelos atos antidemocráticos, sim, mas eu acho que o que deveria estar preso era por isso, e era para ele pegar 40, 30 anos nas costas, porque o que ele fez não se faz, entendeu? E tipo assim, teve uma época do Covid que eu me lembro que, somando todas as mortes, o Covid matava menos. E o que é que o clã dele fazia, principalmente Silas Malafaia, mas não só Silas Malafaia, todo mundo, eles sempre buscavam terceirizar a responsabilidade. Uma hora era culpa dos governadores, dos prefeitos, dos médicos, era culpa de todo mundo, exceto do chefe do executivo, que era Jair Bolsonaro. Era impressionante como Bolsonaro era santo e imaculado. Ele nunca tinha culpa. Todos os governadores, imagine só, eram ruins, exceto Bolsonaro. Todos os prefeitos eram ruins, exceto Bolsonaro. E eu digo mais, o tal do Dória, na época de São Paulo, talvez Dória tenha sido um mal necessário, porque foi o único, dos governadores, foi o único que enfrentou Bolsonaro. E eu digo mais, a tragédia só não foi pior, porque nós tivemos pessoas, né, secretário de saúde, médicos, tivemos prefeitos, tivemos governadores que enfrentou ele, mesmo desmoralizado, mesmo sabendo que depois ia perder, ficar mal, porque assim, eu vejo na internet se questiona-se até a existência de Deus de forma democrática, mas se você questionar Bolsonaro, você apanha. A militância de Bolsonaro não aceita crítica.
eles não são assim seguidores, eles são devotos. Eles realmente eles têm Bolsonaro como um deus. Bolsonaro não é apenas um político, Bolsonaro é uma entidade no Brasil. Ele é um sujeito que ele está ali, que tem culto mesmo. Eu vejo muita gente falando assim, milícia digital, gabinete do ódio. Gente, não existe gabinete do ódio mesmo não. Não existe milícia digital mesmo não. Não existe robô fazendo isso. São pessoas físicas dos nossos dias a dias. São nossos primos, nossos pais, nossas mães, nossos filhos. Gente que anda com vocês, gente do nosso clã. Ou você acha que Bolsonaro chegou no poder à toa? Outra coisa que eu queria falar. Essas pessoas não se tornaram bolsonaristas, elas saíram do armário. Elas estavam ali dentro com medo. Porque no final do século passado, depois do fim da ditadura, houve um avanço muito grande nas pautas progressistas. No início do século mesmo foram dezenas de leis aprovadas em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade e houve um destaque ali da pauta social. Então o povo ficou com medo. Mas de 2010 para cá, o pessoal, principalmente depois da crise de 2013, o pessoal falou, opa, vamos sair do armário, tá na hora. Então assim, não existe robô que fica falando besteira na internet. Não existe gabinete do ódio. São pessoas físicas do dia a dia, pessoas que existem, que pensam com ódio.